Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos dar andamento aqui na sequência de vídeos sobre o FEMEA, tá? Então, se você perdeu os vídeos anteriores aí, vou deixar um card aqui em cima, tá? No canto superior direito, para você clicar e voltar, caso tenha interesse aí de ver a aula anterior, recomendo bastante, tá? E nesse vídeo aqui o tema, tá? Vai ser justamente a análise de risco, tá? Que é a quinta etapa aqui do FEMEA, tá bom? Então, a análise de risco, né, tem por objetivo determinar a severidade, tá? A ocorrência e a detecção, tá? De forma a determinar a prioridade e necessidade de ação sobre uma cadeia de falha aí, tá? Os objetivos principais dessa etapa, né, são a atribuição dos controles existentes ou planejados e a classificação das falhas, tá bom? A atribuição de controles de prevenção às causas, tá? As causas das falhas, a atribuição, né, de controles de detecção, tá, das causas das falhas ou modos de falha, tá? A pontuação, né, da severidade, ocorrência e detecção, tá? Nós vamos ver já já as tabelas aí, e avaliar a prioridade da ação. Então, esses são os objetivos aí dessa etapa, tá? Primeiramente, né, antes de falar sobre a severidade, a taxa de ocorrência e a capacidade de detecção, vamos falar o que são, né, os controles, né, que a gente chama, né? Os controles de projeto atuais, né, são considerações comprovadas, tá, que foram estabelecidas por projetos anteriores semelhantes. Tá? Os documentos de controle do projeto são a base para a robustez, né, desse projeto aí. Então, esses controles, né, de tipo de prevenção e detecção, eles fazem parte da atual biblioteca de métodos de verificação e validação dos produtos aí que a equipe vai lançar, né? Então, os controles eles se dividem, né, de acordo com a metodologia do FEMEA, em dois tipos aí, tá? Os controles de prevenção, tá, que fornecem informações ou orientações que são usadas como entrada para o projeto a fim de evitar, né, é importante essa palavra aqui, evitar a ocorrência de uma falha, tá? Então, a prevenção ela evita que a falha se materialize. Já os controles de detecção, tá, eles descrevem procedimentos de verificação e validação, tá, estabelecidos que foram previamente demonstrados para detectar a falha caso ela ocorra. Tá? Então, prevenção, os controles de prevenção eles evitam que a falha se aconteça, né, que ela se materialize. E os controles de detecção, né, eles vão funcionar dado que a falha passou a existir, né? Então ele vai detectar a falha, ele não vai deixar que a falha siga adiante, né? Muitos sensores, muitos dispositivos aí, né, a gente chama de POCAI-OK, né, na verdade são controles de detecção, tá? E não controles de prevenção. Então é importante ter essa noção dessa diferença aí, tá? Então, referências específicas a características de projetos, né, que atuam para prevenir uma falha ou itens de linha, em procedimentos de teste publicados, né, estabelecerão um vínculo confiável entre a falha e o controle de projeto. Né. Os métodos de prevenção e detecção, né, que são necessários, mas não fazem parte da biblioteca atual de procedimentos definidos, devem ser escritos como ações do DFMEA, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aí, tá? Como é que isso acontece, tá bom? Eles não são controles implementados, então eles não são controles atuais, que a gente chama, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os controles de prevenção atuais, né? Eles descrevem como uma causa potencial que resulta no modo de falha, né, é mitigada usando atividades existentes e planejadas para determinar a classificação de ocorrência, tá? A prevenção ela vai te ajudar, né, a entender com que frequência, né, o modo de falha ou a causa da falha podem acontecer. Né? Então aqui tem algumas diretrizes, ó, para itens que foram projetados fora de contexto e adquiridos como itens de estoque ou de catálogo, né, devem ser documentadas as referências específicas de como o item atende ao requisito. Tá? A referência a uma folha de especificações e um catálogo, por exemplo. Tá? Então, uma vez que você colocou um item aí que é padronizado, vamos chamar assim, né, ele é um item standard aí de prateleira, você pode fazer menção aí à folha de determinado catálogo, uma publicação aí do fabricante, tá? Os controles de prevenção eles precisam ser descritos de forma clara e abrangente, tá? Com referências citadas, né? Com referência a um documento adicional, sempre que possível aí, tá? Se tiver uma documentação, a bibliografia, você faz menção, né?
Listar um controle como, abre aspas, né, material comprovado ou lições aprendidas não é uma indicação suficientemente clara, tá? É preciso descrever em termos técnicos o que é o controle de prevenção que você está adotando para mitigar aí, para reduzir a ocorrência da falha, né? Pode-se considerar a margem de segurança, né, no projeto como um controle de prevenção. Olha aí, informação interessante, né? Muita gente se esquece disso, né? Muitas vezes você tem uma margem aí no projeto que dá relativa segurança com relação ao modo de falha, então isso pode ser mencionado, né, aí como um controle de prevenção, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos de controle de prevenção, né, atuais, as diretivas IMC, né, que são cumpridas, tem aqui até alguns exemplos de diretivas, o padrão de design publicado por uma classe de rosca, por exemplo, né, a especificação de tratamento térmico num desenho, né, com o objetivo de melhorar a resistência, o desgaste superficial, por exemplo, né? Melhorar a resistência da peça, tudo mais. Especificações de desempenho, tá, de um sensor, a redundância mecânica, né? Muitos sistemas, aí, principalmente aeronáuticos, né, possuem redundância, então isso ajuda a reduzir a ocorrência de falha, do modo de falha. Fazer projeto, né, para testabilidade, né? O projeto contém meios para teste de funções importantes, né? As funções mais importantes do produto podem ser testadas, né? Significa que desde o projeto o produto sai com algumas maneiras de teste de fábrica, né? Padrões de projeto e materiais, né, internos e externos, tá bom? Documentação, por exemplo, registros de melhores práticas, lições aprendidas, né? De projetos semelhantes, tá? Então, dispositivos à prova de erros, por exemplo, o Poka-Yoke, né? Geometria da peça evita a orientação, a montagem errada, né? Então é quase impossível encaixar a peça se ela não estiver numa determinada posição que é a correta, né? Ou se o projeto for substancialmente idêntico a um design que foi validado para uma aplicação anterior que tenha um histórico de desempenho documentado, né? Mas se houver uma alteração no ciclo de trabalho ou nas condições de operação, o item transferido, né, vai exigir revalidação para que o controle de detecção seja relevante, tá? Então imagina aí que você vai fazer uma evolução no produto e um dos sistemas dele, tá, ele tem um histórico muito bom de qualidade aí, né, de baixa taxa de ocorrência, né? O fato de você transferir ele para o produto novo não significa que você está transferindo também, né, todo esse contexto aí. Então é importante manter, né, a revalidação para que o controle de detecção seja relevante e validado também, tá? Quando estamos falando, né, isso tudo falando aí de controles de prevenção, agora vamos falar aqui sobre os controles de detecção atuais, né? Os controles de detecção, né, eles vão detectar a existência de uma causa de falha ou de um modo de falha antes que o item seja liberado para produção. No caso do FEMEA de projetos, antes que o projeto se torne um projeto de produção em massa, né, liberado para produção, os controles de detecção de projeto, eles vão detectar, né, a causa da falha ou modo de falha antes que o item seja liberado, saia da fase de protótipo e pré-produção e atinja o contexto de produção aí, tá? Então, os atuais controles de detecção listados no FEMEA representam atividades planejadas ou atividades já concluídas e não atividades potenciais que podem nunca ser realmente conduzidas, tá? Então, no caso aí dos controles de prevenção e detecção, né, as duas primeiras colunas lá no formulário FEMEA, nós vamos ver já já, tá? Eles descrevem o que existe agora como detecção e prevenção, tá? Não o que você vai fazer. Isso aí já deve ser colocado lá nas colunas adiante lá, que são ações, tá bom? Os controles atuais de detecção precisam ser descritos de forma clara e abrangente, tá? Listar um controle como teste, o teste de laboratório, não é uma indicação suficientemente clara de como um controle de detecção pode ser suficiente, tá? Então, é importante que a descrição novamente aqui, mesmo sendo um controle de detecção, seja feito de forma técnica e clara, tá? As referências, né, a testes, planos de teste ou procedimentos específicos, né, eles devem ser citados conforme aplicável, para indicar que a equipe FEMEA determinou que o teste realmente detectará o modo ou as causas de falha se ela ocorrer, né? Então, um exemplo aqui de uma descrição no campo lá do FEMEA seria o teste número 1234 aqui, teste de pressão de ruptura, parágrafo 6.1, né, que faz menção provavelmente aí ao teste, tá? Isso aí é só um exemplo, como você descreveria lá no campo do FEMEA, tá? Exemplos de controles de detecção atuais, né, ocorrentes, né, são testes funcionais de final de linha que já existem nos produtos correntes,
testes de vazamento, de partida, testes de condução, resistência, estudos de amplitude de movimento, desenho de experimentos, tá? DOEs que são conduzidos para determinar o melhor formato de design, né? Melhor combinação de design, testes de calorímetro, dinamômetro, né? No caso de motores aí, todos os controles que levam à detecção da causa da falha ou modo de falha são inseridos na controle de detecção atual, tá? Então são testes que vão detectar, né, a falha se ela ocorrer em um produto aí, tá bom? Esse diagrama aqui, ele ilustra, né, como você diferencia controles de prevenção, né, de controles de detecção. Tá? Então imagina que você está desenvolvendo um produto, né, todas as vezes que você lê as duas siglas aí, CP significa controle de prevenção e CD controle de detecção. Tá? Então você tem um projeto evoluindo, tá? E aí em determinado momento você precisa verificar e decidir, né, se o projeto está robusto ou não. Tá? Então até esse ponto aqui, você fez revisão e reação antes da decisão final, né? Simulação em computador, estudo de tolerância, STACAP, né? Outros planos, né, de controle de prevenção envolvem testes teóricos, né, mais relacionados à experimentação, desenho de experimentos, análise de elementos finitos, né, tudo mais, até o momento em que o produto o elemento ou o produto em si está com um projeto determinado, definido, né? E aí são feitos os testes e acontece uma falha, tá? A partir daí, né, com os testes de componente, sistema e produto, você já está detectando a falha, tá? A falha já aconteceu. Então, aqui desse ponto da falha em diante, você tem controles de detecção, tá? Ou seja, a inspeção passa ou não passa, a inspeção por falhas, teste de funcionamento durante a vida em serviço, né? Então são feitos aí, né, vários testes, mesmo depois do produto estar em fase de produção, você acaba tendo alguns testes de caracterização, né, e testes de confiabilidade para checar se o projeto não deteriorou, né? Então todas as ações que você toma no desenvolvimento de um produto que precedem, né, a detecção de um possível modo de falha aqui, né, eles são controles de prevenção, tá? A posteriori aqui vão ser controles de detecção, tá bom? Isso falando de projetos, tá? Um roadmap, né, para entender aqui como os controles de detecção e prevenção estão relacionados, né? Então, aqui diz o seguinte, que a eficácia dos atuais controles de prevenção e detecção deverão ser confirmados, né? Então, não adianta você só preencher o FEMEA, né, com os controles de prevenção e detecção atuais, né, que já existem, né? Eles devem ser confirmados, né, na primeira amostra, aí, nas amostras que são submetidas a testes de caracterização de produto, né? Então isso pode ser feito também durante as revisões de desmontagem, de validação, né, que a gente chama de tear down de produto após testes de laboratório, tá? E essa confirmação ela pode ser documentada no DFMEA ou em outros documentos do projeto conforme apropriado, de acordo com o procedimento normal de desenvolvimento de produto da equipe, tá? Então eles poderão ser necessárias medidas adicionais caso se comprove que os controles não são eficazes, tá? Controles de prevenção e detecção. Tá? Então as avaliações de ocorrência e detecção devem ser revisadas, né, ao utilizar as entradas FEMEA de produtos anteriores, né, devido à possibilidade de condição diferente para um novo produto. Tá? Então assim, aqui nesse diagrama, o que ele está ilustrando aqui, né? Então, vou até dar um zoom aqui para ficar melhor para enxergar, né? Então aqui você tem a confirmação da prevenção pela detecção, né? Então até o momento que você tem a amostra do produto 100% fabricada, né, montada nas condições delineadas pelo projeto da equipe, né? Nota que aqui no tempo zero até as amostras iniciais, né, que tipicamente são submetidas, né, a testes, né, de caracterização, validação, né? Você tem aqui a compreensão do projeto, tá? Todos os controles que você coloca, tá, nessa etapa de desenvolvimento do produto são chamados de controles de prevenção, tá? São controles que estão nos guidelines de projeto, vamos dizer assim. Então, envolvem os cálculos, as simulações, os experimentos que são feitos aí até que o produto tenha aí a sua condição final física, né? O projeto se materializou, tem lá um produto montado, que alguns produtos montados que vão ser submetidos, né, a testes, né? Depois desses testes, né, aqui, né, que são efetuados os testes com essas amostras, o tempo passa e você
desculpe, tem noção de quão capaz toda a sistemática de desenvolvimento de produto que você teve foi capaz de detectar um modo de falha, tá? Antes de ter as peças aqui, tá? Uma vez que ela se materializou, né, você é capaz de detectar. Esses controles de detecção, tá, vão te dizer se você foi capaz, né, de prevenir o modo de falha de projeto aqui, tá? Então, se você está detectando muita falha, tá, de determinado modo de falha nas amostras aqui, significa que a sua prevenção, né, lá na etapa de desenvolvimento de projeto não está tão legal, tá bom? Então, esse é o raciocínio aí por trás, né, do entendimento aí do processo de desenvolvimento aí da análise de falha do FEMEA, tá? As avaliações, né, dos modos de falha, elas envolvem 3 dimensões, tá? Então, cada cadeia de falha, né, que contém lá, a gente já viu no vídeo anterior aí, né, que ela contém o modo, o efeito e a causa da falha, tá? E ela deve ser avaliada numa escala de risco para priorizar as ações, tá? Então, toda vez que você faz entrada de uma linha, né, de uma cadeia de falha no FEMEA, tá? Você necessariamente vai se defrontar com a necessidade de pontuar de 1 a 10, tá? 3 dimensões aí do modo de falha, tá? A severidade, tá? Que indica o quão severo é o efeito da falha, tá? Seja para o usuário final, seja para um cliente externo, para um cliente interno, tá? A ocorrência, tá? Que indica o quão frequente é a causa da falha, tá? Com que frequência, qual o número de vezes, né, que esse modo de falha ele pode acontecer, tá? E a detecção, tá? De 1 a 10 também, que indica, né, o quão detectável é o modo de falha ou a causa da falha, tá? Então, acaba que é muito comum e muito conhecido, né, na análise de FEMEA o RPN, né, que a gente chama de número de prioridade de risco, né? O RPN é um acrônimo em inglês de Risk Priority Number, tá? Então, nada mais é do que o produto entre a severidade, ocorrência e detecção, tá? Esse número vai variar de 1 a 1000, tá? Porque o mínimo aqui de cada um é 1, então 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, tá? E se todos forem 10 aqui é 1000, então esse número vai variar de 1 a 1000, tá? Antes, nas versões, né, antes da versão harmonizada aí de 2019, né, era muito comum as indústrias definirem aqui algo em torno de 100, né, um RPN algo em torno de 100, e era necessário tomar alguma ação de prevenção, detecção, caso essa pontuação fosse atingida. Então você acabava aqui tendo uma ampla gama, aqui, o espectro, né, de ações que você precisava tomar, tá? Hoje, né, com a versão nova, foi publicada uma nova tabela, tá? E aí você tem já discretizada essa escala aí, tá? Então tem algumas combinações que vão estar aqui com um número de prioridade de ação baixo, né, o RPN baixo, é considerado médio e considerado alto, tá? Então não é preciso mais, né, se preocupar em definir aqui esse RPN, tá? A própria tabela, é a quarta tabela aí, né, que vai determinar se o risco, né, a prioridade de ação é alta, média ou baixa, tá? Então essa é uma das diferenças aí para o novo FEMEA. Então só não se esquecer, né, que toda a cadeia de falha precisa ser pontuada, né, levando em consideração a severidade, ocorrência e detecção, tá bom? A severidade é uma classificação, né, ou é uma medida associada ao efeito da falha mais grave para um determinado modo de falha da função que está sendo avaliada. Então o produto ele tem lá uma determinada função, né? Essa função pode falhar, né? E quando ela falha, ela causa um efeito. Isso tem um efeito. Então a pontuação de severidade está relacionada com o efeito da falha, tá? E ela é determinada sem levar em conta a frequência com que ocorre ou a capacidade de detecção, tá? Não importa se ela é praticamente impossível de acontecer ou se os controles de prevenção tornam praticamente impossível ela de acontecer. Quando você pontua a severidade de um modo de falha, você desconsidera os dois controles de prevenção e detecção e determina o seguinte, a pergunta que você se faz é a seguinte, né? O quão severo é caso essa falha acontecesse, apesar de tudo, né? Então ela deve ser estimada usando os critérios da tabela de severidade, né? Essa tabela pode ser aumentada, né, para incluir exemplos específicos da indústria ou empresa que você trabalha, ou seja, o exemplo que eu vou mostrar aqui ele não tem, né, exemplo de nenhuma indústria, mas, por exemplo, se você trabalha na indústria automotiva, você pode colocar aí exemplos, né, de falha com a gravidade, né, exemplificada, tá?
Não precisa ser exatamente essa tabela, tá bom? A equipe do projeto FEMEA deve acordar com um critério de avaliação e sistema de classificação que seja consistente mesmo se modificado para análise do projeto individual, ou seja, precisa ser um consenso na equipe do FEMEA que a pontuação, né, e os exemplos descritos aí devem estar, né, então, de acordo com a tabela de classificação que é utilizada aí, tá? As avaliações de severidade dos efeitos da falha devem ser transferidas pelo cliente ao fornecedor, né, se necessário. O que significa isso aí? Né? Se você fornece um sistema, né, e a falha nesse sistema tem severidade 10 lá no seu cliente, tá, onde você fornece esse sistema, um componente, ele precisa ter severidade 10 também no seu FEMEA interno, tá bom? Então é importante essa transferência de severidade. A severidade ela se propaga ao longo da cadeia entre o fabricante de equipamento original e os tiers 1, 2, 3 sucessivamente, tá? A tabela de severidade, né, essa aqui é a primeira sugestão, tá? Se você olhar para o manual da FEMEA, AEAG, VDA e harmonizado, ele vai ter tabelas alternativas, tá? Mas essa aqui é a primeira sugestão que ele coloca, então você vai ver aqui que o nível de severidade, né, ele vai de 10 até 1, tá? Onde 10 é muito severo, o efeito é muito severo, e 1 é muito baixa severidade, né? Então, ou seja, não tem nenhum efeito prático aí a função. E se você olhar para a tabela, você vai notar que um nível de severidade 10, ele afeta a operação segura do produto e ou a saúde do cliente final, tá? Ou cliente externo e interno, tá? Então, toda vez que você olhar um nível de severidade 10 no FEMEA, significa que o efeito é o pior possível, tá? Vai causar dano aí para algum ser humano, tá? Vai machucar, vai matar. Então não é desejado ter nível de severidade 10, né? Não é que não é desejado. Ele vai existir em alguns casos, mas são as condições aí que devem ser focadas com maior prioridade para a ação, tá? No nível 9, tá, você vai ver que existe não conformidade com regulamentação, né, ou com normas, né, e requisitos ambientais, por exemplo, né, de saúde e segurança e tudo mais. Então, o nível 9, ele não vai causar dano à saúde de ninguém, né, mas vai ser algo muito grave na questão de legislação, tá bom? Do nível 8 para baixo aqui, né, ele está relacionado com a função principal do produto, né? O nível 8 e 7, né? No nível 8, o produto perde a função primária, né? A função primária de um veículo, por exemplo, é o transporte, né, de pessoas, né, se locomover. Então, a função primária, por exemplo, de um apontador de lápis é apontar o lápis, né? Então, assim, essa função primária de um produto, né, ela é totalmente perdida. Tá, então isso é considerado o nível 8. Tá? O nível 7 é uma degradação. Tá? O produto não perde a função primária, mas ele vai funcionar de forma degradada, ou seja, abaixo do nível desejado. Tá? Por exemplo, aí no caso de um compressor, né, o fator de compressão dele vai ser deteriorado. Tá bom? Do nível 6 e nível 5, né, é a mesma coisa, porém para a função secundária do produto, né? Por exemplo, o produto precisa operar no nível de ruído baixo, tá? Isso não vai fazer com que ele deixe de executar a função primária dele, mas ele vai perder, né, ele vai executar a função primária com a função secundária de ruído baixo aí totalmente destruída, né? A número 5 é a degradação, né, de função secundária do produto. Tá? Então, são considerados riscos ou efeitos moderados aí que a gente chama. Né? E o nível 4, ó, aparência, som, vibração, aspereza, sensação ao toque, bastante questionável. Ou seja, quando a pessoa vai utilizar o produto, ela percebe essas questões aqui relacionadas aos 5 sentidos humanos, né, e questiona bastante isso. Tá? No nível 3, né, esses sentidos aí são moderadamente questionáveis, né, são características aí, aspectos tipicamente cosméticos, né, de aparência, som, vibração, aspereza, sensação ao toque, né. E o nível 2, ó, aparência, som, vibração, aspereza, sensação ao toque, pouco questionável, tá. E aí o nível 1, aqui o efeito é muito baixo e nenhum efeito prático é discernível, tá. Então você precisa classificar a severidade desse modo de falha que você está incluindo no FEMEA de 1 a 10, tá. Nós vimos aí no vídeo anterior que a severidade ficou sem preenchimento, é justamente por isso. Deixei para falar sobre os 3 aqui no mesmo vídeo, tá? Vamos falar agora aqui da ocorrência.
Tá? A avaliação de ocorrência, tá, é uma medida da efetividade do controle de prevenção, tá, levando em conta o critério de avaliação. Tá? Ela descreve o potencial da causa da falha ocorrer na operação do cliente de acordo com a tabela de avaliação, considerando resultados de controles de detecção já completados. Quando ele diz aqui cliente, pode ser a pessoa que vai utilizar o produto, tá? E pode ser também as pessoas que vão fabricar. Tá? Não se esqueçam que o cliente do FEMEA de projeto também é o processo, né? Engenharia de projetos aí de processo. Tá? Então, considerar resultados de controle de detecção já completados aí, tá bom? Experiência, catálogos, dados de garantia ou outras informações de campo de produtos comparáveis, por exemplo, podem ser consultados para análise dos números de avaliação. Tá? Então, ele pode balizar, tá, a sua decisão aí para classificar a ocorrência. Né? Quando a ocorrência de causas de falha são avaliadas, né, isso é feito levando em conta uma estimativa da efetividade do controle de prevenção atual. Tá? A acuracidade dessa avaliação depende de quão bem o controle de prevenção foi descrito. Tá? Então, se você se lembrar, a gente acabou de discutir o que são os controles de prevenção, né, atuais aí. Tá? Então, é o que você faz hoje para prevenir esse modo de falha. Tá? E baseado no que você faz hoje, você vai escolher novamente um número, né, que é de 10 até 1, tá? Onde 10, né, o nível de ocorrência é extremamente alto, tá? Ou seja, né, vou ler o primeiro critério aqui, a primeira aplicação de nova tecnologia sem experiência de operação e ou sob condições de operação não controladas. Tá? Então, é algo extremamente novo aí, não existe histórico, né? Não existe nenhuma verificação de produto ou validação de experiência anterior. Tá? Normas e padrões não existem e melhores práticas não foram ainda determinadas. Tá? Então, esses controles de prevenção não são capazes de predizer a performance em campo ou não existem. Tá? Então, esse é o nível 10. Tá? Não existe nenhum tipo de teste, norma, nada que dê uma baliza aí para você saber se o seu controle de prevenção vai realmente funcionar. Tá? E eu não vou ficar lendo a tabela toda aqui. Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí para consultar. Tá? Eu vou deixar aqui por uns 2 segundos também a segunda parte da tabela. Tá? Se você quiser, você pode pausar o vídeo aí para checar. Tá? Até o nível 1 aqui, né? Que a ocorrência é extremamente baixa e a falha é eliminada através de controle de prevenção e a causa da falha é impossível através de projeto. Tá? Então você vai usar 1 se for realmente impossível, né? E o controle de prevenção é considerado praticamente aí 100% eficaz, né? Ou 10, né? A pontuação 10 aqui da tabela, se ele for realmente ineficaz. Tá? Eu vou deixar uma cópia, tá, do arquivo em Excel que contém tanto o formulário de FEMEA quanto as tabelas, tá, de pontuação, essas tabelas aqui para que você possa consultar, tá? E para que você possa fazer download aí também, tá bom? Então depois, se você assistir o vídeo aí, você pode baixar o template aí e as tabelas de referência, tá bom, pessoal? Vamos falar agora aqui da detecção. A classificação de detecção é uma medida estimada da eficácia do controle de detecção para demonstrar de forma confiável a causa da falha ou o modo de falha antes que o item seja liberado para a produção. Tá? Então, no FEMEA de projeto, tá? Você não vai detectar fisicamente lá, né? Você vai saber assim, pô, que testes, né? Que caracterizações eu faço nas amostras de produto, quando eu estou lançando o produto, né? Que fazem com que o item seja, que o modo de falha de projeto seja detectado ou demonstrado de forma confiável. Né? Então, a classificação associada ao controle de detecção mais eficaz, né, é uma classificação relativa, dentro do escopo do FEMEA individual. Tá? Você não vai pegar aí de um outro produto, por exemplo, só porque o teste é igual e vai considerar aqui. Tá? Você precisa avaliar a eficácia da detecção neste projeto que você está fazendo FEMEA. Tá? E ele é determinado independentemente da severidade ou ocorrência. Tá? A equipe de FEMEA de projeto deve chegar a um acordo sobre um critério de avaliação e um sistema de classificação que seja consistente, mesmo que modificado para análise de produto individual. Tá? Então, é inicialmente uma previsão da eficácia de qualquer controle ainda não comprovado. Tá? A eficácia pode ser verificada e reavaliada após a conclusão do controle de detecção. No entanto, a conclusão ou cancelamento de um controle de detecção, como um teste, também pode afetar a estimativa da ocorrência. Né? Então é importante, muitas vezes, durante o desenvolvimento, né,
toma-se a decisão de não implementar lá uma barreira de teste, né, não fazer alguns testes de laboratório que tipicamente são feitos aí para detectar, né, a performance e a função do produto. Tá? Isso pode afetar a classificação aí de detecção e tornar a ação aí de detecção a posteriori necessária. Tá bom, pessoal? Então, novamente, né, tem aqui uma tabela de sugestão, tá? Eu não vou ler toda a tabela porque do contrário nós vamos alongar muito o vídeo. Você pode pausar aí depois se você quiser, tá? Mas essa aqui é uma tabela de detecção. A da tabela de detecção ela tem uma particularidade que quanto maior o número aqui, né, mais baixa é a capacidade de detecção. Então a escala aqui é inversa, tá? Então quando a detecção é igual a 1, significa que é muito alta aí a capacidade de detectar o modo de falha, tá? E o inverso também ocorre. Quanto maior o número aqui de detecção, mais baixa é a capacidade, né, de detecção do modo de falha. Então nota que o número 10 aqui, ó, é um procedimento de teste que ainda precisa ser desenvolvido aí no ciclo de desenvolvimento de projeto, por exemplo, né? E o método não está definido ainda. E o 1 é a capacidade de detecção muito alta. Antes de estar confirmado que o modo de falha ou causa não pode ocorrer, ou métodos de detecção comprovadamente sempre detectam o modo de falha ou causa da falha. Tá? Então, nesse sentido aí, tá, a tabela de detecção tem alguns exemplos ali, oportunidade para detecção, caso seja interessante, né? Novamente, o manual tem alternativas para essas tabelas aqui, tá? Nos anexos do manual FEMEA, tá? Se você se sente um pouco desorientado aí com relação a descrições desse tipo, eles têm ppms sugeridos, tá? E tudo mais, tá? E finalmente, né, uma vez que eu classifiquei, né, as três dimensões aí, severidade, ocorrência e detecção, né, multiplicando as três pontuações, eu vou ter o que a gente chama de número de prioridade de risco, né, ou RPN. Né. Em algumas empresas, né, era muito comum, né, utilizar aqui um RPN maior do que 100, 125, sim, aí eu vou tomar alguma ação para reduzir a ocorrência ou melhorar a detecção. Né. A severidade não muda, tá, pessoal? Tipicamente, quando você detecta uma oportunidade para melhorar aí alguma coisa no FEMEA, o que você precisa trabalhar é reduzir a ocorrência e melhorar a detecção, tá? Então, é nesse sentido aí que você reduz o RPN aí no FEMEA. A severidade não vai mudar, tá? Porque ela não depende dos dois. Então, era muito comum, né, nas versões anteriores do FEMEA, aí o pessoal entender errado a interpretação lá, né, ou criar regras alternativas ou estabelecer um número mínimo aqui, né, em que se ia tomar ações aí para reduzir, né, a probabilidade, aí, reduzir a ocorrência e a detecção, né, melhorar a detecção. Isso aí não é preciso, né, mas o que aconteceu nessa nova versão é que foi publicado, né, uma nova tabela, né, com um novo conceito aí que a gente chama de prioridade de ação, né, ou action priority, tá? E nessa nova tabela, tá, ele classifica, ele colocou aqui todas as 1000 combinações, tá, de acordo com as pontuações, tá bom? Então, nota que você tem uma tabela referência, tá, onde você vai vir consultar a severidade, a ocorrência e a detecção. E baseado nesses três, na combinação desses três, você vai julgar se é um modo de falha, né, que precisa de uma prioridade alta, média ou baixa, tá? Então novamente tem uma quarta tabela agora para você consultar. Então imagina que você está lidando lá com uma severidade 9, né? A ocorrência é um 4, tá? E a detecção é 5. Então você vai vir aqui, ó, nota que a prioridade de ação é alta, tá? Então necessariamente é uma ação que ela está mais altamente classificadas lá como prioridade de foco aí para as atividades de melhoria, né, da prevenção, tá, e melhoria da detecção, né, reduzir a ocorrência e melhorar a detecção. Tá bom, pessoal? E essa tabela se estende para todos os níveis de severidade. Tá? Então aqui tem o nível de severidade 7 a 8. Você vai perceber, né, que aqui a prioridade de ação ele vai se chaveando aqui à medida que as combinações vão mudando. Tá? Também vou deixar isso aí, né, como um anexo para você baixar na descrição do vídeo aí, tá? E aí vamos chegando lá até 2, 3 e até o nível 2 e 1 aí, tá? Então, com essa tabela aqui você vai ser capaz de priorizar aqui, né, as ações, né, de acordo com a nova tabela, né? Muitas vezes os critérios anteriores deixavam dúvida aí,
né, se deveria ou não tomar uma ação, né? A severidade era alta, detecção baixa, ocorrência baixa, aí as pessoas tomavam decisões aí diferentes de acordo com a indústria, né, de acordo com a equipe de engenharia. Então agora tem uma tabela de referência aí para você priorizar as ações de melhoria de prevenção e detecção, tá? No caso de ficar com dúvida, né, no RPN, tá bom? O RPN lá acima de 100, acima de 125 deixa de ser uma boa referência, né? Nunca foi, na verdade, não era encorajado pelo manual FEMEA, tá? Então, falando aqui, né, nós temos agora então 3 prioridades, né, para cada ação do FEMEA que é colocada, né? Então, se a prioridade for alta, significa que é uma coisa que deve ser focada antes de qualquer outra, né? Então, a equipe precisa identificar uma ação apropriada para melhorar os controles de prevenção e ou detecção, tá? Ou, tá, no caso, justificar e documentar porque os controles atuais são adequados, tá bom? Então, caso você pontuou lá uma pontuação e deu uma prioridade de ação alta, você pode, né, você precisa identificar uma ação, né, para melhorar, né? Ou se a decisão for não, né, implementar melhorias, justificar muito bem o porquê que você não está fazendo isso, né? A prioridade de ação média, né, para revisão e ação, a equipe deve identificar ações apropriadas para melhorar também os controles de prevenção e detecção, mas isso vai acontecer depois que todas essas daqui da alta forem tratadas, tá? Ou a critério da empresa, justificar e documentar porque os controles são adequados, tá? Então é a critério da empresa aí, tá? Na verdade, a sequência de ação aqui está sendo definida, né? A priorização da ação. E se for uma prioridade de ação baixa, né? A baixa prioridade para revisão e ação. Aí a equipe pode, se julgar necessário, se desejar, tiver tempo e dinheiro, melhorar a prevenção ou detecção. Do contrário, não é necessário tomar ações em nada que seja prioridade de ação baixa aí, tá? No formulário FEMEA, tá? Então você tem essa região aqui, ó. Na verdade, a severidade faz parte da análise de falha, né? E a ocorrência e a detecção, eles fazem parte aí da análise de risco, tá? Então, vou aumentar aqui como fica como fica no formulário FEMEA, né? No vídeo anterior nós preenchemos essa análise de falha aqui, né? E ficou faltando classificar a severidade aqui, tá? Então, nota que eu coloquei aqui uma pontuação 8, perca da função primária do produto, tá? E aqui, né, são as colunas novas aí que eu estou mostrando agora, né? A análise de risco, na verdade, faz parte dessa parte aqui, né? Então, são duas perguntas aqui, né? Quais são os controles de prevenção atuais da causa da falha, né? O que você faz no seu ciclo de desenvolvimento de produto para prevenir que essa falha se materialize no produto? Então, está descrito aqui, ó, que é feito um cálculo de folga e análise de stack-up conforme o relatório R, né, faz a menção do documento aqui contendo o resultado da análise, tá? E isso nos dá, né, embasamento aqui para classificar, né, a frequência de ocorrência como nível 4, tá? Então ele classificou como nível 4 aqui, tá? E aí a outra coluna aqui, ó, ele faz quais são os controles de detecção atuais da causa da falha ou modo de falha, tá? E aí, baseado nessa descrição, ó, ele diz que faz um ensaio de confiabilidade de nível 1, tá? Essa classificação aqui provavelmente é da empresa, né? Específica da indústria que ele trabalha, né? E isso deu subsídio para ele classificar aqui a detecção, né? Nível 4 também, tá? De 1 a 10 aí, 4, tá? O que causou, né, fez com que o DFEMEA, né, a prioridade de ação do DFEMEA fosse classificado como médio aqui, tá? Ele não vai ser a prioridade mais alta, vai ser a prioridade média, tá? Tem uma coluna aqui que é um código de filtro opcional, caso você queira classificar, né, as cadeias de falha, mas a classificação e análise de risco é essa aqui, tá? Não se esquecendo que a gente deixou a severidade lá da análise de falha na etapa 4 sem preencher. Então, preenchi aqui também, né, ficou 8, 4 e 4. Então a classificação aqui ficou média, tá? Vamos voltar aqui na tabela de análise de prioridade de ação para a gente consultar se é isso mesmo, tá? Então eu tenho severidade 8, tá? Vou mudar aqui, ó, severidade 8, né? A ocorrência é 4, tá? E a detecção também é 4, tá? Então isso me dá aqui uma classificação de prioridade de ação média, tá? Então é justamente isso que está lá no
formulário lá que a gente acabou de preencher juntos aqui, tá? Então tá 8, 4 e 4, classificação média aqui para ação, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, tá? A questão da prioridade de ação, é um lembrete aqui, tem um último alerta aqui, né? Que recomenda-se, né, que potenciais efeitos de falha de severidade 9 a 10, com prioridade de ação alta e média no mínimo, sejam revisados pela gerência e direção, tá? Incluindo quaisquer ações recomendadas que tenham sido tomadas, tá? Ou seja, mesmo que tenha dado lá prioridade de ação baixa, né? Se tiver severidade 9 e 10, né? E tiver com prioridade de ação alta e média, tá? É importante levar, né, esses modos de falha ao conhecimento do gestor, né, do projeto e os diretores e gerentes das áreas, né? E nota que você não está fazendo priorização de risco alto, médio, baixo para o cliente final, tá? Isso aí é feito pela severidade. O que você está fazendo aqui é priorizando as ações para reduzir o risco, tá? Então, uma ação com priorização alta, tá? Ela deve ter prioridade em relação a modo de falha com médio, né? Com classificação de prioridade de ação média, né? Para que seja mitigado os maiores riscos que o projeto tem, tá? Então é importante seguir esses guidelines aí, mas pode acontecer também, né, que seja consenso da equipe, né, que nenhuma ação adicional é necessária, né? Nesse caso aí, né, você pode incluir uma declaração, né, no campo de observações, escrito lá: nenhuma ação adicional é necessária, conforme for apropriado, tá? Então é uma recomendação importante aí, tá? Com relação à prioridade de ação, ela não classifica o risco, tá, de um produto causar morte ou não. Ela classifica, o objetivo da prioridade de ação é classificar em que ações você vai agir primeiro para mitigar o risco de falha, tá bom? Para mitigar lá o famoso RPM, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a etapa de otimização do FEMEA, tá? O FEMEA também contém um plano de ação aí bastante útil, tá? Para fazer a gestão aí do projeto em si, né? Desenvolvimento do produto. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou aí do conteúdo, tá? Não deixa de se inscrever no canal, tá? Dá um joinha aí para curtir, compartilha. Se você quiser receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui, ativa o sininho aí, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!